Oi gente, eu sou a Roberta do canal Beta Física. Hoje nós vamos resolver mais uma questão da lista de cinemática, a questão 3. Se você gostou ou se você quiser acompanhar os meus vídeos, é só se inscrever no meu canal no YouTube. Me segue na página do Instagram para ficar sabendo das publicações e de todos os vídeos que vão rolar. Mandem suas dúvidas e não esqueçam de compartilhar, beleza? Vamos para a questão 3, é dada um gráfico de posição em relação ao tempo. E ela diz o seguinte: o movimento uniforme de uma partícula tem sua função horária representada no gráfico a seguir. A função horária é justamente isso, é a posição em relação ao tempo, é a função horária da posição. Determine para este movimento A posição inicial e a velocidade escalar, B, a função horária das posições. Quando a gente tem um gráfico, a gente precisa analisar dados desse gráfico que pode nos fornecer alguma informação. Então, antes de fazer a questão propriamente dita, o que a gente pode ver, analisar aqui nesse gráfico? A gente tem esse ponto aqui, que é onde a curva começa, ou seja, esse ponto aqui me diz que o tempo, ou seja, a horizontal é t igual a 0 segundos. Por quê? Porque o ponto está bem em cima do eixo y, né? Então, ele não anda na horizontal, apenas na vertical. Então, andou quanto na vertical? Menos 10. E a vertical, ela é representada pela posição. Então, a posição inicial, que é quando o tempo é igual a 0, é menos 10 metros. Tem outro ponto aqui que a gente também consegue analisar, que é esse aqui. Também em cima do eixo, só que agora do eixo X. O que esse ponto ele nos diz? Que em X, na horizontal, ele está na posição 2 e na vertical ela está na posição 0. Ou seja, aqui quando o tempo é 2 segundos, a posição é 0 metros. Tá? Então, o corpo ele começa na posição inicial menos 10 metros e vai tendo uma velocidade constante até que passa pela origem, né? Pela posição 0 metros após 2 segundos. Como eu sei que a velocidade é constante? Porque eu falei para vocês na questão 1 que existe uma diferença da função, da posição em relação ao tempo quando o movimento é variado e quando o movimento é uniforme. Quando o movimento é uniforme, a função S por T é uma linha reta, ou seja, é uma função de primeiro grau, que é S igual a S0 mais VT. Tá? Então, essa aqui é a função da posição em relação ao tempo. A letra A, ela pede o seguinte: a posição inicial e a velocidade escalar. A posição inicial é aquela que tempo é igual a 0. Então, a gente já resolveu aqui que a posição inicial é menos 10 metros. E como que a gente calcula a velocidade? Como a velocidade é constante, a gente pode fazer V igual a ΔS sobre ΔT. Eu vou usar esses dois aqui que a gente já tem, ó. Esses dois dados que a gente tem. Então, ele vai de menos 10 até 0 em 2 segundos. Posição final, 0, menos a posição inicial, menos 10, dividido pelo tempo, 2 segundos. Isso aqui vai dar menos 10 mais 10, dividido por 2, 5 metros por segundo. E como que a gente resolve a letra B? A função horária das posições. Eu falei para vocês que a função horária da posição é isso. Quando você fala função horária, significa que alguma coisa está em função do tempo, horário, tempo. Quando fala função horária da posição, é a posição em função do tempo. Função horária da velocidade é a velocidade em função do tempo. Aqui ele quer a posição em função do tempo.
serve essa função, a posição em função do tempo? A gente consegue descobrir a posição de um corpo em qualquer instante que for determinado. Se eu só tenho essas duas informações, S0, T0 e um S qualquer, 0 metros, no tempo de 2 segundos, como que eu consigo descobrir a posição do corpo depois de 50 segundos, depois de 1 minuto, depois de 1 hora? Justamente por essa função. Então a gente vai utilizar os dados que a gente tem para poder construir essa função, para poder descobrir diversos outros valores que não estão no gráfico. Como que a gente sabe isso? Como que a gente constrói essa função? S0 e velocidade média são constantes. Então eles nunca vão mudar. Vão ser sempre, a posição inicial vai ser sempre a posição inicial e a velocidade vai ser sempre a mesma, porque nesse caso o movimento é uniforme, então a velocidade ela é constante. A gente pega os dados da letra A e substitui aqui. S0 vale menos 10 e a velocidade vale 5. Então essa é a função horária da posição. S igual a menos 10 mais 5t. Com isso, a gente pode descobrir a posição do corpo em qualquer instante. Em 10 segundos, em 20 segundos, em 30 segundos, é só substituir o t aqui que a gente sabe a posição. Então é para isso que serve a função horária da posição. Essa foi a questão 3, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar, de curtir e de se inscrever no canal. Beijos!